Bom dia, pessoal. Então, hoje, segunda-feira, 20 de junho de 2022, já pensando em julho, agosto, setembro, e aí no início de outubro, é quando esse país, o Brasil, deve tomar uma decisão, a sociedade brasileira deve tomar uma decisão acerca do futuro, acerca do presente e do nosso passado recente, sabe? Considerando os últimos 3 anos e meio que nós vivenciamos no Brasil, considerando aqui também a pandemia que ainda não acabou, infelizmente, considerando os rumos que esse governo federal tomou desde o início e particularmente a partir de fevereiro de 2020, tá? Que as medidas do governo, as políticas do governo adquiriram contornos psicopatas, contornos de desumanidade, de desrespeito, sabe? E contornos de um desvio de rota no que tange à ética, no que tange à moral, no que tange aos princípios que são tão caros para a consolidação de uma nação e para a manutenção dessa mesma nação. Como, por exemplo, o seu mandatário maior, não é? O funcionário público número um, obviamente que não é um funcionário público efetivo, não é? É um funcionário público temporário, com data de validade para vencer, porque são 4 anos, não é? Ele divulgou um número fenomenal de mentiras, de absurdos, de calúnias. Esse governo que assumiu é do senhor Zé Ruela, né? Messias Macunaíma, é o nome completo desse personagem, é o maior mentiroso da história da humanidade. Ele estabeleceu um padrão de mentiras e de absurdos e de chacota, de ironias, de deboche o tempo inteiro, sabe? Debochando da morte, debochando do sofrimento alheio, debochando de alguém com falta de ar, e nenhuma política pública, porque ele não tinha nenhum preparo para assumir esse governo, tá? Nenhum preparo. Não tinha projeto, ele nunca imaginou que fosse ganhar, ganhou no susto, e em tendo ganhado no susto, o que acontece é que tem agido de improviso, não usou esse tempo, 3 anos e meio, para elaborar uma plataforma mínima. Qual que é a proposta, então? A proposta é destruir tudo que tem aí. A proposta é descredibilizar a Câmara, que já está totalmente descredibilizado, o Congresso, perdeu totalmente a credibilidade que se tinha com essa proximidade entre a Câmara e o governo federal, essa submissão, tá? Isso é muito constrangedor. E mesmo o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, que tem se mostrado excessivamente tolerante, com absurdos inimagináveis 10 anos aqui atrás, de atitudes desse senhor ao atacar, achacar os membros da Suprema Corte Federal do Brasil, ao divulgar mentiras e mais mentiras, ao atacar a honra de grupos étnicos inteiros, como, por exemplo, os nativos do Brasil. São posturas que não condizem com o comportamento de um presidente da República. E, infelizmente, temos vivido esse tipo de situação, com uma mentira atrás da outra, com uma ironia, um deboche atrás do outro. Debochando, inclusive, e ironizando a morte desse jornalista britânico e do Bruno Pereira, não é? O funcionário licenciado da FUNAI. Esse tipo de situação é inaceitável em qualquer país do planeta, essa falta de ética, falta de moral, falta de princípios. E aí, o mais assustador é observar que as pessoas aplaudem isso. Que há um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas que aplaude isso de uma maneira assustadora. Sabe, pessoas que batem palmas, pessoas que também passam a desprezar
a vida humana, que passam a desprezar o contraditório, que passam a não aceitar pensamentos que sejam distintos daqueles que eles professam. Isso é assustador e, infelizmente, acontece na nossa própria família, de você ver pessoas que agem dessa forma, movidos por um ódio que tem origem nesse governo, tem origem no discurso desse governo, que temos que admitir que sempre foi sincero. Desde o início ele disse, já em 2000, que adorava a tortura, que era a favor da tortura, que defendia a eliminação ou enquadramento das minorias nesse país, que apresentava um projeto de armamento da população. Olha que absurdo nós chegamos. Então, nessa segunda-feira de manhã, eu acordei com isso na cabeça, essa ideia desse Zé Ruela, Macunaíma Messias, que é um vereador federal, porque não tem postura de presidente, nunca teve nem nunca vai ter. É um ser insano, psicopata, genocida, esdrúxulo, beócio, que no cercadinho difunde a sua doutrina, as suas fake news, as suas mentiras. Quando é contestado, fica bravo, não tem educação, não tem respeito pelas pessoas, se acha um ser humano acima da lei, inclusive andando de moto sem capacete. Se eu for pego sem capacete, serei multado, assim como qualquer outro cidadão brasileiro, ou a maioria dos cidadãos brasileiros. Então, essa é uma situação que nos deixa muito tristes. E esperamos que no dia 2 de outubro as pessoas possam dizer não a esse tipo de insanidade. Já basta. Chega disso. Até onde nós vamos? O que mais pode vir daí? Além de ameaças de golpe, de um senhor insano, de um senhor despreparado, de um senhor que governou no improviso, até hoje improvisando. Qual que é a política dele? Vinha nas mídias sociais dizer: olha, dono de supermercados, não aumenta o preço não, porque deixa para aumentar só depois de janeiro. De um senhor que agora quer diminuir os combustíveis até dezembro. Porque se ele não ganhar, a bomba explode no colo do próximo presidente. Seja ele lá, seja ele quem for. A propósito disso, tá? Esse é o nosso L. L de luta, L de liberdade, tá? Não um L assim. Nosso L é assim, tá? E aí, faça as diferenças que vocês quiserem. Infelizmente, são preocupações que devem passar pela cabeça da maioria das pessoas desse país. Que nos tornamos um pária internacional, somos a vergonha mundial. Vide a Amazônia, vide essa situação absurda, estapafúrdia, de que o governo ele simplesmente desistiu, sabe, das áreas marginais das cidades, desse país, das grandes cidades. Lá não tem lei, a lei não chega lá, a lei não chega em nenhum dos aspectos, sabe, e sobretudo da segurança dos cidadãos que lá vivem, sejam nas favelas ou nas áreas periféricas, como nós temos muitas aqui em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Como se tem essas áreas periféricas em Brasília, capital federal, em qualquer outro lugar. Mas agora ele vai além, esse governo. Ele assume, ele reconhece que o Estado não consegue, as Forças Armadas dele, que ele diz que é dele, que não são do Estado, não é? Ele é o Estado, esse senhor. Ele acha que ele é Deus, ele acha que ele realmente é o Messias. Ele não acha que ele é o presidente, ele está exercendo o cargo de presidente. Ele acha que ele é o imperador desse país. É que as Forças Armadas que ele diz que é dele, não é? E que são tão maravilhosas, não conseguem se impor na Amazônia. A Amazônia é terra de ninguém. Estão certas pessoas da Europa e dos Estados Unidos, da América do Norte. A Amazônia está, Deus dará. Não há governo, não há controle, não há soberania. Cadê as Forças Armadas? Como assim que prevalece o poder dos marginais? Como assim que quem for lá contestar os marginais vão ser mortos? Como assim que esse governo apoia garimpeiros, madeireiros?
E via de regra, traficantes. Porque é isso que está acontecendo na Amazônia. A Amazônia é uma terra sem lei hoje. Já era há algum tempo, mas agora está muito pior. Porque o governo legitimou isso. O governo homologou as ações, o direito desses garimpeiros e madeireiros de fazer o que bem entenderem na Amazônia. E nós pagaremos o preço daqui a 5, 10 anos. Aliás, já estamos pagando em escala nacional, em escala mundial, quando passamos a ser considerados os palhaços do planeta. É óbvio que eles não vão reconhecer a soberania do Brasil, uma soberania que não existe, discursiva, que na prática não existe, uma soberania teórica sobre a Amazônia. A Amazônia está nas mãos de traficantes, assim como as favelas e as regiões periféricas desse país. Seria interessante, volto a repetir, qual seria o mapa do Brasil onde existe o governo de fato? Isso aqui está parecendo uma coxa de retalho, como se nós tivéssemos 10, 15 países aqui. Porque tem se tornado uma terra sem lei, de acordo com o que o Deócio, do Zé Ruela, Macunaíma Messias e vereador federal têm preconizado. Sabe, o Zé Ruela destruidor. Ele quer acabar com tudo que tem aqui. Aquilo que funcionava mais ou menos não funciona de maneira alguma. Tudo, sobretudo no que tange essa ideia de soberania nacional. É uma vergonha. Pessoal, são algumas reflexões. Se inscrevam no canal Humanitas, Diálogos Históricos. Comentem, divulguem por gentileza. E, sobretudo, pensem um pouquinho sobre as eleições do dia 2 de outubro próximo. É a continuidade desse tipo de coisa que nós queremos para o nosso país. É isso mesmo. Uma ótima semana, se aqui isso é possível. Pelo menos uma ótima semana de trabalho, uma ótima semana de convivência com as vossas famílias ou de convivência profissional. A gente se vê.